Olá pessoal, meu nome é Carlos Correia e no seguimento dos vídeos de mineração no vosso computador gaming que eu tenho vindo a fazer no canal, em que já expliquei como é que são os primeiros passos, como se deve configurar o software, já fui falando de várias coisas muito simples e muito direcionadas para vocês experimentarem e verem como é que fica. Hoje venho-vos falar de como é que vocês podem melhorar a performance da mineração na vossa placa gráfica. Deixo desde já o disclaimer que cada um depois tem que analisar os riscos ou não que pode ter em fazer isto, porque vamos estar a fazer overclock em relação à memória da gráfica, vamos fazer power limit em relação à potência da gráfica, portanto vamos estar a fazer algumas alterações às características base standard da placa gráfica. Depois cada um é que sabe quanto tempo é que vai estar a correr ou não e se pode arriscar mais ou menos para ter melhores resultados. Por base vocês costumam ter uns resultados e depois quando fazemos aqui alguns tweaks conseguimos melhorar os valores. Eu vou-vos mostrar um bocado os tweaks que eu costumo fazer e as considerações que vocês devem fazer. Claro que todas as placas gráficas podem ter valores diferentes e podem ter ali tweaks melhores ou piores. Vocês depois é que devem ver se devem puxar até ao limite ou meter ali no intermédio e já conseguirem ter melhores valores. Mas mesmo assim, cada um é que sabe o que faz à sua placa gráfica. Eu não posso garantir que ela vai ficar depois a funcionar sempre de forma igual. O que eu vos posso dizer é que para já, se não tiverem a fazer um exagero em termos de settings, não vos vai danificar, mas não posso garantir isso, não é? Portanto, cada um faz a seu risco. Eu vou-vos mostrar o que é que eu costumo fazer, as considerações que eu costumo ter e depois vocês analisam e fazem para o vosso exemplo. Portanto, vamos passar ali para a parte do MSI Afterburner para vocês poderem continuar a ver o que é que eu estou a falar. Passando aqui à questão do Afterburner, eu na descrição do vídeo vou-vos deixar o link que vocês devem utilizar para instalar. Portanto, isto vai-se ao site do MSI, temos o Afterburner, mas eu vou deixar os links que vocês precisem, vou-vos deixar na descrição do vídeo. Portanto, vocês fazem download do Afterburner, instalam e depois ficam com uma aplicação deste género. Agora, como eu já indiquei noutros vídeos também, eu utilizo como base este site, o What2Mine, que nos costuma dizer quanto é que a nossa placa gráfica costuma dar e como é que costuma ser a rentabilização. Eu só vou utilizar isto para vos mostrar aqui a questão do que é que vocês devem tomar como base e depois vão experimentando e vão vendo os melhores resultados. Eu tenho uma 3060 aqui para fazer os testes e este 3060 não tem aqui ainda referência. Eu vou olhar para uma 3060 Ti e numa 3060 Ti eles só dizem para fazermos o TDP entre 60% e 80%. Este TDP o que é que significa? Significa que é este Power Limit. Ou seja, nós quando estamos a minerar não precisamos ter a placa gráfica no máximo. Existe ali um valor que podemos reduzir e que em termos de hashes vai continuar a minerar exatamente a mesma coisa. Não precisamos de estar a dar tanta potência à placa gráfica para termos tão bons resultados. Isso significa que então podemos otimizar e termos menos potência, estamos a gastar menos watts e continuamos a minerar o mesmo. Isso significa que rentabilizamos melhor a nossa placa gráfica. Eu vou iniciar aqui o programa para vocês verem a base. Eu já falei também noutro vídeo, se vocês quiserem ver, podem ver nesse vídeo como é que se utiliza o Phoenix Miner, como é que se faz a conta e por aí adiante. Como podem ver, isto está a iniciar e temos aqui um resultado de 41 MHz por segundo. Eu ainda não mexi em nada. E agora o primeiro passo que eu vou fazer, como dizia aqui que a 3060 pode funcionar entre 60 a 80 DDPs, eu vou tentar diminuir os valores de energia para ele consumir menos. Portanto, ele está-me a consumir 148 watts e está-me a minerar 40 MHz por segundo. Então aqui vou tentar meter um valor de 65 e vou fazer o OK. E vamos ver o que é que acontece aqui. Temos sempre que esperar. Como podem ver, ao colocar 65, ele em vez de não estar a consumir os 140 watts, já só está a consumir 110. E como podemos ver, em termos de megahash por segundo não mudou nada. E enquanto que se eu mudar para 60, portanto, nós devemos sempre ter alguma base para podermos utilizar como comparativo. Então vamos pôr 60. Vamos aplicar. E com 60 também não há assim uma grande diferença em termos de megahash. Isto seria o mínimo. Depois nós temos a questão do Core Clock e do Memory Clock, que em alguns casos podemos na mesma diminuir o Core Clock e não nos vai alterar os megahash e noutros casos temos que aumentar para melhorar. Mas eu acho que neste caso o que vocês devem sempre ter em conta é o Power Limit e depois o Memory Clock.
será sempre os valores que vocês devem mexer primeiro e depois é que vão tentar ajustar o Core Clock, que pode fazer mais diferença nas placas gráficas mais antigas, nas mais recentes, nas RTX pode não fazer tanta diferença. Em relação ao Fan Speed, o que vocês devem ter em conta é que se quiserem ainda manter uma temperatura relativamente baixa, também para não entrar aqui em aquecimento, podem colocar o Fan Speed, tirar do automático, ou seja, e controlam vocês e põem a velocidade que querem. Neste momento ele assume com 56 graus, não precisa ter a fan a mais de 30% em termos de velocidade. Portanto, isto eu costumo deixar em automático. Claro, dependendo da temperatura que vocês atingem, podem pôr em manual e depois subir para 70, 80, ou dependendo também do ruído que vocês pretendem. Passando agora aqui ao Memory Clock. Ele aqui na 3060 Ti não fala de Memory Clock, aqui por exemplo fala de mais 800, no 80 Ti fala de mais 500. Neste caso, o que vocês devem sempre ver os valores, o primeiro valor mais 100 e depois o segundo valor mais 200. O primeiro valor é sempre ao Core Clock e o segundo valor é sempre ao Memory Clock. Podemos ver assim placas gráficas que estão mais ou menos idênticas às nossas, que já nos recomendam então o TDP, que é o Power Limit, em que eu no meu caso já pus 60, e depois falam aqui por exemplo do Core passar a 100 e a Memory Clock passar a 500. Nunca nos podemos esquecer que isto no máximo permite o que a placa gráfica permite no máximo, portanto o limite neste caso será 1500, pode não fazer com que ela não fique muito estável e aqui vamos sempre experimentando e vendo como é que ela se comporta. Eu vou aumentar aqui para 800, que é um valor relativamente aceitável. Vou dar o OK e vamos ver aqui a diferença que faz ao mudarmos este valor. Como podem ver, já aumentou 1 MHz, agora já aumentou 3, portanto ficamos nos 44.980. 46, como podem ver, está a existir uma melhoria porque eu aumentei aqui o Memory Clock, não mexi no Power Limit, ele ainda aguenta. O que às vezes pode acontecer é vocês terem que aumentar o Power Limit se ele não aguentar com o Memory Clock e tentarem jogar aqui entre o Power Limit e o Memory Clock. Como podem ver, estabilizou aqui nos 45 MHz, 46, e eu vou tentar aumentar para 1200 e ver se ele continua estável. Portanto, ainda continuo com o computador estável. É claro que isto depois depende de tudo se vocês vão querer utilizar o computador ou não, porque se quiserem utilizar o computador não podem pôr alguns valores nos limites e têm que dar alguma margem de manobra. Mas como podem ver, eu aumentei de 800 para 1200 e não me pareceu fazer aqui grande diferença. Vamos pôr no 1500, que é o máximo, e ver se ele continua estável. Ele já deu um erro, significa que excedi. Fazendo aqui a reset das coisas, como já vi que 60 com 1500 faz com que o computador não fique estável, vou colocar aqui a energia a 65 e vou pôr o clock a 1500 e vamos ver se ele vai aguentar. Quando o computador começa a não ficar estável é porque a placa gráfica não está estável, começa a falhar em termos do display e vocês já não podem colocar, ou seja, como eu aumentei demasiado a memory clock, ele precisa de mais energia. E aqui com os 65 a 1500, como podem ver, eu já consigo ter 49 e vamos experimentar aqui aumentar o power clock, que seria a última coisa que eu iria fazer, a vermos se isto faz alguma diferença e continuamos na mesma com as coisas relativamente estáveis. Portanto, eu aumentei o core clock 100 e não me pareceu-se fazer grande diferença. Vamos diminuir menos 100 e vamos ver se ele também faz diferença. Caso já estamos a ver cá aqui uma alteraçãozita, portanto vamos passar para 200 e como podem ver eu já começo a ficar com as coisas menos estáveis, dá logo um erro. Eu diria que os meus limites serão 65 com 1500. Eu pelo menos na minha experiência não costumo mexer tanto no core clock, agora tudo depende se vocês querem também mexer, mas por norma o memory clock é suficiente para vos dar mais megahash e o power limit é suficiente para vos consumir menos energia e assim conseguirem ter uma melhor rentabilização. Em relação a este pequeno tutorial, é mesmo isto que vocês devem ter em conta. Primeiro diminuem o power limit até ao máximo que conseguirem sem alterarem ali os megahashes e depois vão aumentando o memory clock até ao máximo que ela dá. Se calhar o máximo pode ser arriscado dependendo da placa gráfica que tem, mas se calhar ali um valor entre os 800, mais 800 e 1000 será suficiente. E depois, se virem que deixa de estar estável, tentam dar um bocado mais de energia para ver se uma coisa compensa a outra e fazer sempre a medição dos watts que gastam e dos megahashes que conseguem tirar para rentabilizar melhor isto. Mas pronto pessoal, de uma forma muito simples, é mesmo isto que vocês devem ter em conta. Instalam o MSI e depois fazem estes testes. Mexam mais no Power Limit e no Memory Clock, Power Limit diminuir,
Memory Clock aumentar, e depois aqui o Core Clock é uma questão de experimentarem. No caso do Core Clock, aumentem, por exemplo, de 50 em 50 ou diminuam de 50 em 50. A questão de diminuir é para ver se ele consome menos energia e continua com os mesmos megahashes. A questão de aumentar é para ver se vocês conseguem tirar um bocado mais megahashes e acabam por rentabilizar um bocado melhor a placa gráfica. Não se esqueçam, é que estamos sempre a alterar os valores dentro dos limites da placa gráfica, mas estamos sempre a puxar um bocado mais, por exemplo aqui no Memory Clock. É claro, tendo em conta que o Power Limit estamos a meter a menos, até estamos a desgastar um bocado menos, estamos a dar menos energia à placa gráfica, que não será o mesmo que quando estamos a jogar em que temos o Power Limit nos 100% ou até fazemos overclock para tirar o maior partido. Em relação à mineração, nós não precisamos fazer, dar mais energia porque chega a um limite em que não vale a pena. E pronto, só espero que o vídeo tenha sido útil para vocês melhorarem um bocado o hash rate das vossas placas gráficas. E claro, como sempre, o meu intuito destes vídeos é vocês aproveitarem o que têm em casa e não pensar numa questão de investimento. Não, é para quem tem um PC de gaming, enquanto não está a jogar, está a tentar rentabilizar a placa gráfica. Nunca vejam isto mesmo como uma questão de eu vos estar a incentivar a investir em placas gráficas. Não, é utilizarem o que vocês têm. É sempre mesmo mais esse o meu intuito e para vos ensinar um bocado e para vos mostrar também o que eu fui aprendendo e o que é que eu fui investigando e fui fazendo. Portanto, pessoal, se tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma questão, se quiserem ver mais vídeos do género, deixem nos comentários que tipo de vídeos é que gostavam de ver no canal, deste género, porque eu estou a gostar de fazer esta série, tenho visto que as pessoas têm gostado também, e por isso posso ir sempre fazendo mais um vídeo ou outro sobre algum detalhe, e sempre muito mais direcionado nesta questão de ser um vídeo mais prático, um vídeo a mostrar o que é que eu faço, e depois vocês adaptam ao que podem fazer do vosso lado. Já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, e vemo-nos no próximo vídeo.